Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta, inevitavelmente hoje dedicada ao Dia da Liberdade, à Revolução dos Caravos, o mesmo é dizer ao 25 de Abril de 1974 em geral e, em particular, a uma associação, a Associação José Afonso, que está assediada em Setúbal e que faz parte do identitário coletivo desta nossa liberdade, podemos dizer assim de forma geral, para abreviar. E o convidado de hoje é Carlos Guerreiro, membro da Associação José Afonso, que nos vai falar um pouco sobre esta associação, também sobre Abril, sobretudo sobre José Afonso que doravante vou designar por o seu nome mais popular, Zeca Afonso, o Zeca de todos nós, o Zeca do povo, o Zeca da liberdade. Boa tarde, Carlos Guerreiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. E começar por lançar uma questão que me parece desde logo visível a todos aqueles que têm um pouco do conhecimento daquilo que se viveu antes e no pós-25 de Abril, podemos dizer assim. Falar de olhar para o 25 de Abril, olhar para a Revolução dos Cravos, olhar para esse período da história de Portugal, é indissociável de se olhar para o próprio Zeca Afonso. Antes de mais, vai-me permitir que faça um agradecimento à Popular FM por ter tido esta iniciativa numa altura em que cada vez mais tentam fazer-nos esquecer que estamos cá e que o 25 de Abril existiu. É muito gratificante que haja quem ainda se recorde desse facto e, portanto, eu queria deixar os mais agradecidos parabéns à Popular FM por celebrar isto. Falar de 25 de Abril é falar do povo português, da liberdade, é falar de coisas tão importantes como o fim da guerra colonial, o reconhecimento dos movimentos independentistas que acabaram por criar novos países que eram colonizados, colónias portuguesas. E falar de Abril é indissociável falar de liberdade, tal como falar de liberdade é falar de José Afonso. Porque José Afonso corporizava, desde antes do 25 de Abril, uma capacidade que permitia respirar. Respirar ar puro era muito complicado, embora as pessoas hoje não tenham noção, mas que respirar ar puro. O José Afonso era uma porta aberta. E não estou a tentar mitificar a figura do Zeca, porque não é necessário, e seria uma asneira. O Zeca sempre teve um contacto privilegiado com as pessoas e tinha antes do 25 de Abril. Eu conheci o José Afonso em 71, num café de Setúbal que era o Central, onde paravam os jovens. O Zeca aparecia com a família ou sem a família, os filhos eram pequenos, o Pedro e a Joana, os filhos do segundo casamento do Zeca. O Zeca já morava em Setúbal nessa altura e, portanto, o Zeca era um difusor de cultura, porque era um homem extremamente culto, extremamente simples, falava com os jovens como se eles não fossem atrasados mentais, falava de literatura, emprestava livros, emprestava discos, discutia ideias, ensinava-nos novas palavras. E não estou a exagerar, eram mesmo novas palavras. Há palavras que eu aprendi com o Zeca. Quem diz eu, diz os jovens da minha geração. Portanto, para mim é muito grato falar do 25 de Abril. Eu era militar no 25 de Abril. Eu estava em Sacavém. Eu montei guarda ao Forte de Caxias, estando militar de Abril, sem ter tido intervenção de espécie nenhuma nas operações do 25 de Abril, nem conhecimento prévio. Era uma das pessoas
como havia milhares neste país que achavam que estava tudo podre, que o regime estava podre e que fazia falta o acordar daquela manhã clara, como dizia a Sofia de Melbrenner, que a todos nos tem até aqui. E hoje, que tanta gente tenta remar ao contrário, os escalhabardos, permita-me que use este termo que aprendi no Alentejo e que designa quem quiser depois que vá à procura do significado, que há tanto escalhabardo a tentar denegrir aquilo que é a capacidade do povo português se autogerir e de ser livre para poder dizer o que eu estou aqui a dizer, por exemplo. É importante ter fóruns como estes que dão voz a isso. Qual é o papel da associação? A Associação José Afonso é uma associação de caráter cultural e cívico, não confessional, onde cabe gente de todos os setores. Aliás, não poderia ser de outro modo, porque tendo como patrono o Zeca, não se podia ser de outra maneira. O Zeca tinha, desde antes do 25 de Abril, uma visão muito lata do que era a oposição e do que era a esquerda. A associação tenta manter esse tipo de propósito. Como é que o núcleo de Setúbal da associação tem trabalhado para manter viva a memória e o exemplo cívico de Zeca Afonso na cidade, precisamente, onde ele viveu e acabou por falecer? Olha, para nós fazia todo o sentido que a sede nacional da associação tivesse ficado sediada em Setúbal, porque foi a última cidade em que o Zeca viveu e onde desenvolveu muita atividade cultural. E acabou por ficar. E acabou por ficar. Falávamos há pouco, em Off the Record, de uma associação de caráter cultural em Setúbal, do que o Zeca foi dirigente e foi professor, que era o Círculo Cultural de Setúbal. O Círculo Cultural de Setúbal era um agrupamento, basicamente, de jovens que tentava promover atividades de caráter cultural, que passavam de reuniões no Parque de Campismo, a reuniões na Serra da Arrábida, acampamentos, cineclube, discussão depois dos filmes, enfim, o Círculo Cultural depois mudou de sede da Avenida 5 de Outubro, numa cave muito acanhada, para um edifício que foi ocupado, onde é hoje a Casa da Cultura de Setúbal, onde ainda estamos por um contrato e por uma associação que temos de longo prazo e frutífera com a Câmara Municipal de Setúbal, a quem não quer demais agradecer. E, portanto, o Círculo Cultural de Setúbal foi, digamos, a gênese fundadora desse grupo de militantes culturais e cívicos. A associação, em certa medida, vai recuperar muita dessa gente. Como é que tem desenvolvido? Tendo atividades de caráter cultural, a associação não tem poder financeiro, não tem outros fundos que não sejam o de apoios pontuais que consegue para publicações. A associação faz publicação. Tinha aqui à minha frente, a última coisa que publicou é um livro com as entrevistas todas recolhidas do Zeca, que se chama Semeador de Palavras. Tem a colaboração da Direção-Geral das Artes, isto também teve a colaboração da Fundação Carlos Gulbenkian, enfim. Isto que é? É que estamos a olhar para outra. A exposição grande que se fez do mestre Rogério Ribeiro, do José Afonso, andarilho, poeta e cantor, que foi inaugurada em 94 no âmbito da Lisboa, capital da cultura. Foi montada a primeiro sítio no Museu da Eletricidade em Belém, e que é uma das algumas exposições que a Associação José Afonso tem. Já lá iremos a essa exposição em particular, porque julgo estar englobada nas comemorações de abril deste ano. Sim, da Câmara Municipal de Setúbal. Exatamente. José Afonso é muitas vezes, e vamos com 52 anos de abril, é muitas vezes, ou passou a ser muitas vezes, eu não quero utilizar este termo, mas à falta de outro melhor, reduzido, entre aspas, ao tema, à canção Grândola Vila Morena, e todos sabemos porquê, o significado que teve Grândola Vila Morena durante os acontecimentos. Como é que a associação tenta mostrar as outras facetas do artista e do combatente pela liberdade que foi Zeca Afonso? Olha, para nós não é difícil, porque eu não sei se alguma vez a associação
terá passado concretamente o grande La Vila Morena. Isto é, a obra do Zeca é tão rica, não deixa de ser curioso. Tem tanta lição que nos é relativamente fácil passar as outras músicas do Zeca. O Zeca não foi só um cantor de índole política, se quiser. O Zeca é muito mais do que isso. O Zeca é um homem... Eu não sou a pessoa indicada para lhe falar de música. Há seguramente os colegas dele ainda vivos e os estudiosos musicais, gente muito mais capaz de falar disso, mas a obra do Zeca é tão rica, patrimonialmente, é tão específica da cultura portuguesa em alguns aspectos, que é fácil. Normalmente pergunta-se às pessoas pelo grande La Vila Morena, e isso eventualmente pode ter o efeito que acabou de citar, que é de se ter transformado num hino ao 25 de Abril. Não me preocupa absolutamente nada, acho normal, e ainda bem que é. Mas a obra do Zeca é tão rica, e a associação tenta manifestar ao longo de todas as suas atividades todas as diferentes facetas do Zeca enquanto músico e, sobretudo, enquanto exemplo cívico e cultural e de cidadão exemplar que o Zeca foi. Há pouco falávamos na sede, na Casa da Cultura em Setúbal. Qual é a importância de estar ali sediada naquele espaço, como é a Casa da Cultura, e como é que tem sido a adesão da população ao vosso espaço na procura de informação sobre quem foi Zeca Afonso? E é um espaço que é para continuar, ou a associação tem previstos... Gostava de poder responder mais concretamente a essa pergunta. Primeiro, porque é que a associação está em Setúbal? Porque pareceu à família e aos sócios fundadores que a rodearam que era o sítio em que fazia sentido que ela estivesse, dado os últimos anos do Zeca terem sido passados em Setúbal. A associação esteve inicialmente sediada na rua Edmundo Bartisol, num museu da cidade de Setúbal, depois passou para instalações provisórias no Círculo Cultural de Setúbal, lá está. Mais uma vez a ligação, ocupando uma sala ou duas. O Círculo Cultural de Setúbal, ainda em vida do Zeca, e com o Zeca como membro muito ativo, tinha feito uma escola nas suas instalações. Depois, os eventos políticos e os poderes autárquicos, de algum modo, não queria ser sarcástico, mas de algum modo não facilitou a estadia da Associação José Afonso em Setúbal. Nem quero mencionar o nome da personagem, porque não tem importância histórica e não se lhe deve dar nenhum palco. Mas estamos a falar de um ex-autarca. Estamos a falar de um ex-autarca da Câmara de Setúbal. Tivemos que mudar. Em Setúbal ainda fizemos o primeiro Cantigas de Maio, o primeiro e o segundo, numa altura em que a correlação de forças partidária ainda o permitiu. Era vereador na Câmara de Setúbal nessa altura, um vereador que foi da fundação do PRD e que era amigo do Zeca, era jornalista, estava em França, e depois, por vicissitudes dessa ordem, fomos obrigados a sair de Setúbal. A sair de Setúbal não, a procurar um espaço onde pudéssemos... Um outro espaço. E conseguimos-lo em Lisboa. Estivemos primeiro na Rua Voz do Operário, depois saltámos para o Largo da Graça, para o antigo bar da Natália Correia, o Botequim, onde estivemos muitos anos, até que foi possível novamente, com a Câmara de Setúbal, encontrar um espaço que pudesse albergar a associação. Compreenderá que, entretanto, tínhamos, desde o início, feito esforços no sentido de recolha de toda a espécie de materiais relativos ao Zeca e, portanto, voltámos para Setúbal, onde estamos até agora. Temos o convênio com a Câmara de Setúbal, com quem temos boa relação e a quem agradecemos. Não sabemos... confesso que não tenho sequer a certeza se temos algum contrato de longo prazo. Não tenho ideia desses pormenores de caráter mais, se quiser, mais administrativos.
Mas a ideia da associação é permanecer em Setúbal e encontrar um espaço maior. Contamos também com a colaboração da Câmara para isso, que possa albergar aquilo que é a maior ambição da Associação José Afonso. E que é a criação de um centro de documentação José Afonso. Não um museu? Não é um museu. A ideia não é ser um museu. É ser um centro de documentação que cumpra também valências na área museológica, mas que seja, sobretudo, um sítio vivo onde se possam discutir, falar com as pessoas, entabular conversas de todo o livro, que seja um polo de dinamização cultural, atenta sobretudo à juventude e onde obviamente possam estar todos os documentos e coisas que temos recolhidas sobre o José Afonso, que é já um vasto espólio. Isso obrigará a um espaço com uma dimensão significativa, tendo em conta... Maior do que aquela que dispomos atualmente, se bem que agregado à sede da Associação José Afonso há uma sala na Casa da Cultura que a Associação utiliza em conjunto com outras agremiações culturais e com a Câmara de Setúbal, é chamada Sala José Afonso, onde fazemos debates, espetáculos musicais, exposições, enfim, uma série de atividades de caráter cultural. Mas isto exigiria um espaço maior e que depois pudesse ser dotado de capacidade de consulta de vários níveis. A associação é muito frequentada por jornalistas, por estudantes universitários, que têm feito, aliás, teses de mestrado e doutoramento sobre o Zeca e que se socorrem da associação, exatamente do espólio da associação, que está sempre aberta, obviamente, a isso, mas precisaríamos de ter salas para poder ouvir não só a música do Zeca, mas as entrevistas, para poder ter... Visualizar também? Tudo o que possa imaginar. Concertos? Tem que haver. Terá também concertos, seguramente. Queria-lhe salientar que a última coisa que publicámos foi este livro das entrevistas. Estas entrevistas também têm entrevistas sonoras. O livro não reflete isso, mas era bom termos um sítio que tivesse 2 ou 3 gabinetes para a audição dessas coisas, que pudessem ver filmes com o Zeca, de espetáculos do Zeca que não estão publicados, mas que são posse da associação. A associação recolhe dos seus membros e a associação não é Setúbal. Cá dentro e lá fora. Cá dentro e lá fora. Esses concertos. Convém especificar. Dizia-me há pouco que com alguns dos concertos que desconhecidos, nomeadamente em Espanha. Em Espanha, na Galiza e nas Astúrias. E em Angola. Pelo menos aí. Em Itália suponho que também. E na Alemanha suponho que também. É assim, convém especificar que a associação não é a sede nacional em Setúbal. A associação tem 19 polos espalhados do Porto a Faro, do Luxemburgo a Bruxelas, de Vigo ou de Santiago de Compostela a Oviedo. Julgo que terá sido de Setúbal o segundo a ser criado. Confesso que não sou capaz já de datar onde. Eu suponho que Lisboa será o segundo, mas não estou certo. Porque havia um movimento muito forte para ter, quer no Porto, onde há um núcleo muito ativo da Associação José Afonso, a Faro, porque há ainda no Algarve uma série de ex-colegas do Zeca enquanto professores. E, portanto, as ramificações do contacto e do conhecimento com o Zeca advêm de diversas formas. Coimbra, por razões óbvias também, Aveiro também, Grândola por maioria de razão. Agora, confesso que não lhe sei especificar por ordem de fundação qual foi o segundo. Aveiro inevitavelmente. Se não terá sido o primeiro... Não, o primeiro foi mesmo Setúbal. Foi mesmo Setúbal. A associação foi fundada em Setúbal, escriturada em Setúbal, naquele museu que eu lhe disse que foi a primeira sede provisória da Associação, que é a Casa Bocage. Pronto, por aí estamos arrumados. Não, isso é, claro, insufismável. Pode consultar no site da Associação os sócios fundadores, que foram algumas dezenas, que tinha gente como prémios Nobel, por exemplo. A Associação José Afonso, que eu saiba, é talvez a única associação em Portugal que tem 2 prémios Nobel. Teve 2 prémios Nobel como sócios. O Saramago e o Homem da Libertação de Timor. O atual primeiro-ministro ou presidente, nunca sei, o Ramos Horta, que foram sócios da associação, fundadores da associação.
mas já tinha muita gente. O Zé Mário Branco foi uma pessoa muito interventiva nessa fase. Seria fastidioso estar-lhe aqui a enumerar os nomes. As pessoas podem sempre consultar. Seria fastidioso. Haja revelador do peso que o peso a institucional associação... que o Zé Mário Branco teve, até na própria obra do Zeca. Para mim, é uma opinião pessoal. E isto não veicula mais ninguém do que a mim. Eu considero que foi o músico mais importante, junto com o José Afonso, foi o Zé Mário Branco. É a minha opinião pessoal, vale o que vale. Muito bem. A ligação do Zeca Afonso a Setúbal é profunda, sabemos, já estamos com aqui as pessoas a falar, da rua. Mas o que eu gostava de saber é a sua opinião relativamente aos dias de hoje, em termos da forma como a cidade de Setúbal reage quando se ouvem os primeiros acordes, lá está, de Grândola Vilhena, por ocasião das comemorações de Abril. Acha que ainda há a mesma emoção, ou ainda há emoção, ou já... Não quero ser fastidioso nem mentiroso. Não me parece possível que tenha hoje a ressonância que já teve. Mas também é compreensível. Claro, passaram-se 52 anos, mas é indubitável que aos primeiros acordes da Grândola Vila Morena toda a gente reage. De maneira diferente, certamente que sim. Eu tenho um filho com 45 anos que reage de maneira diferente do que eu reagi ao Grândola Vila Morena. Não deixa de trautear e de conhecer. Se me perguntar se os jovens hoje conhecem, quando eu vou às escolas ou quando os membros da associação vão às escolas, peço desculpa. Já esse trabalho... E vamos muito às escolas, porque é dos sítios que privilegiamos para falar do Zeca. É exatamente nas escolas, para lhe dar nota desses exemplos. As pessoas vão sabendo alguma coisa. E reagem, obviamente, o Grândola Vila Morena é de longe a canção mais conhecida do Zeca e, portanto, as pessoas não ficam indiferentes a isso. Normalmente perguntam-me, a mim e aos outros amigos que vão às escolas, qual é a canção que a gente prefere do Zeca. E eu suponho, tenho essa ideia, que estão à espera que se lhe diga o Grândola Vila Morena. No meu caso pessoal, posso-lhe dizer que tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta. Eu tenho conversas com amigos meus há mais de 50 anos sobre esse tema. Se fosse mesmo obrigado, se me tivessem uma faca ao pescoço e eu tivesse mesmo para salvar o meu filho, dizer qual era a cantiga que mais gosto do Zeca, eu diria A Mulher da Erva. Porque de resto, o repertório é tão vasto e tão bom. É como ter 50 filhos e ter que dizer qual é que gosta mais, pá. Não é possível dizer isso. Depende da hora, depende da circunstância, depende da conversa, da quantidade de álcool que já tenha bebido, dos amigos com quem esteja, do que apraz ver nos jornais de hoje. Eu acabei de ler um artigo com interesse, um artigo de uma entrevista com o Manuel Alegre, que fala hoje de como é hoje diferente a gente falar dessas coisas, não é? Não é a mesma coisa. O título do artigo é Hoje a liberdade já não se derruba com tanques, mina-se por dentro. E isto é uma avaliação que o Manuel Alegre faz e que eu acho que tem razão. O Manuel Alegre foi amigo do Zeca, conhecido, foram companheiros em Coimbra. E quer se tenha ou não grande concordância com o Manuel Alegre, não deixa de ser um dos grandes poetas de língua portuguesa, que também foi cantado pelo Zeca e que continua a ser um combatente da liberdade. E, portanto, nos dias tão difíceis como aqueles que estamos a viver, com tanta gente a remar contra, não é contra o 25 de Abril. O que se pretende não é acabar com o 25 de Abril, é acabar com a liberdade e com a capacidade deste povo se viver. Falava há pouco dizia há pouco que Manuel Alegre foi um dos que acompanhou Zeca Afonso, mas o Carlos Guerreiro também. Quais as memórias mais marcantes que carrega consigo dos tempos em que conviveu com Zeca Afonso? Olha, eu, como disse, conheci o José Afonso em 71. Tenho um irmão mais novo do que eu, que teve uma relação ainda mais próxima com o Zeca do que eu tive. Se me pedisse para escolher um momento, eu tenderia a não escolher um momento, e foram muitos os de atividade política com o Zeca.
escolheria o momento em que o Zeca esteve em casa dos meus pais a comer os fritos que a minha mãe fazia no Natal, no Alentejo se chamam borrachos. E de ele ter ido com a Zélia à minha casa num dia de Natal, apresentar lá as boas festas à família e ter permanecido um bocado em conversa em minha casa. Momentos de grande ternura com os filhos do Zeca. Eu conheci os filhos do Zeca muito novos. Aquilo que é hoje um consagrado cientista, o professor Pedro Afonso, na altura tinha 5, 6, 7 anos. Para nós não era o Pedro Afonso, era o Perna Fina. A Joana tinha 10 ou 12 anos, era já uma senhorita. Sou do tempo de pôr o Pedro Afonso ao colo para lhe contar histórias. Tínhamos uma relação muito próxima. O Zeca era um indivíduo. Eu não me lembro de ouvir o Zeca dizer muitas asneiras da vida, durante os muitos anos que tive com ele. Mas quero-lhe contar um episódio curioso. A casa do José Afonso era um pouco a sede da esquerda em Setúbal, antes e depois do 25 de Abril. José Afonso tinha telefone. Mais ninguém do nosso grupo de gente tinha telefone. A casa do Zeca servia como central telefónica. O Zeca tinha livros. A casa do Zeca servia como biblioteca. O Zeca tinha discos. A casa do Zeca servia como repositório das músicas que se ouviam. O Zeca tinha a porta sempre aberta para recolher gente que fosse por bem à procura de uma conversa, de uma discussão. Aconteceu isso com cantores como o galego Benedito Vilar Garcia, que é o grande responsável por levar o Zeca primeiro à Galiza e depois às Astúrias. Era um cantor galego, já morreu, professor universitário em Santiago de Compostela. Em casa do Zeca acontecia tudo. E a importância que o Zeca tinha era assim. Eu posso dizer que os líderes sindicais que a cidade de Setúbal formou a seguir ao 25 de Abril encontravam-se todos em casa do Zeca. Era em casa do Zeca que havia espaço para discutir isso. A primeira vez que houve eleições na televisão depois do 25 de Abril, houve uma série de gente que viu as eleições em casa do Zeca. Ou porque não tinha televisão, ou porque a casa do Zeca era um fórum que permitia falar-se do povo, do país, da liberdade, da cultura, da amizade, da fraternidade. E isso eram tudo coisas que o Zeca tinha ensinado. Portanto, as memórias são mais do que muitas. As memórias são mais do que muitas. O Zeca depois foi morar para Azeitão. Foi a minha mulher que tratou do processo administrativo da casa. Fui visita do Zeca. Éramos visitas assíduas da casa do Zeca, quer da primeira, quer da segunda, amigos da mulher e dos filhos, quer do primeiro, quer do segundo casamento do Zeca, porque o Zeca tinha um filho e uma filha do primeiro casamento. O filho era Zamenal, já é falecido, mas a Helena Afonso ainda é viva, vive nas Caldas da Rainha, e dos 2 filhos do segundo casamento, o casamento com a Zélia, o Pedro e a Joana. E, portanto, não há como esconder isso. O Zeca ainda por cima tinha a capacidade de falar com as pessoas todas, do simples pastor analfabeto até ao doutorado, ao perito em literatura religiosa, e falava com a mesma simplicidade. É por isso que não deve ser endeusado. O Zeca, como eu costumo dizer, a melhor classificação que eu tenho para mim do Zeca era uma coisa que dizíamos entre a malta, que se dizia em Setúbal, nos círculos, na rua e todo lado. O Zeca é um gajo do caraças. Literalmente assim. Literalmente assim. Muito bem. Este ano Setúbal apresenta uma vasta programação comemorativa relativamente ao 25 de Abril. Quais são os principais momentos organizados ou apoiados pela Associação José Afonso nestas comemorações? Já sabemos que cá está. Eu vou primeiro falar que é assim. Temos a exposição cada uma das 19 como é que se chama? Iniciativas? Não, cada uma das 19 sítios onde existe associação, cada um dos núcleos locais da associação tem. Nós não funcionamos como um partido político, portanto quem tem um núcleo regional géreo
tem ligações estreitas com a Casa-Mãe, digamos assim, mas é completamente autónomo e livre de promover as suas iniciativas. E há de haver montes de iniciativas de cada um dos núcleos, que hão de passar por colóquios, espetáculos, exposições, tudo isso. A sede nacional da Associação é Setúbal. A Câmara de Setúbal lançou há 2 anos, ainda no anterior executivo, um programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril com dezenas de iniciativas, que pode ser consultado na net também. A Associação José Afonso integrou-se, obviamente, nesse ciclo de comemorações com a exposição grande do Andarilho Poeta e Cantor, que é de algum modo que faz o encerramento desse ciclo comemorativo, que está ainda no pavilhão 3 do Cais 3 em Setúbal, termina no dia 26 de Abril, e não é por acaso que só termina depois no dia 26 de Abril, que pode ser visitada, como as outras exposições que têm circulado por escolas, por coletividades de cultura e recreio, que era um organismo que o Zeca também tinha uma apetência especial por trabalhar, e integrou-se naquilo que foi o projeto da Câmara de 50... Eu estava a ver se me recordava do nome do projeto, era Tragam Mais 25, se não estou em erro, acho que era o nome do grande projeto da Câmara de Setúbal. É uma coisa que teve dezenas ou centenas de iniciativas. A associação integrou-se aí, exposições, colóquios, debates, espetáculos, tudo o que queira. O que nos transporta para as comemorações deste ano, até porque esta exposição daí resulta também. Esta exposição está integrada nesse grande ciclo de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Suponho que é oficialmente a última iniciativa desse ciclo. Suponho que terminará mesmo a 26 de Abril de 76, a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. A nossa ideia é continuar com ela. Esta exposição já teve na Galiza, nas Astúrias, acho que na Bélgica, já correu muitos sítios do país, e fazemos menção de continuar a expô-la, porque não tem, a exposição é do mestre Rogério Ribeiro, que foi o homem que a organizou, e só tem por particularidade muito especial, tudo o que aparece escrito na exposição é dito em voz própria por José Afonso. Não há uma única palavra na exposição que não tenha sido José Afonso Dixit. Temos, portanto, esta mostra, esta exposição intitulada José Afonso Andarilho, Poeta e Cantor, patente ao público no Cais 3 do Porto de Setúbal até ao próximo dia 26. Fica aqui a nota bem sublinhada para que quem ainda não viu ou pretenda não perder a oportunidade, para que se apresse, porque já não falta muito tempo. Achamos esta exposição fundamental para conhecer, sem falsos sofismas, aquilo que foi a vida e o exemplo de vida do José Afonso. O núcleo está também, ou já iniciou, ou está a pensar iniciar o processo, mas de digitalizar o arquivo histórico da Associação José Afonso. Essa é uma grande ambição. Com certeza que por esta altura já devem ter um acervo temos um acervo vasto, quer documental, milhares de documentos. Houve algum em particular que os tenha surpreendido durante todo este processo de recolha, de seleção, se é que podemos dizer assim? Há sempre pequenas surpresas, como um indivíduo que aparece na sede da Associação José Afonso com uma cassete numa sessão cultural que houve na mais remota aldeia da Beira ou de Trás-os-Montes, em que o Zeca canta com outros companheiros. Isso faz parte do repositório. Completamente desconhecido. Completamente desconhecido. Fora de qualquer contexto de gravação, gravado normalmente em condições muito rudimentares, digamos. Muito rudimentares, como o homem da rádio saberá isso muito melhor do que eu, mas que não deixam de ser recolhas com um significado muito grande para nós. De que forma é que a Associação José Afonso está, e já falou nessas iniciativas de visitas às escolas, mas de que forma é que a Associação está a conseguir chegar aos mais novos, aos mais jovens, aqueles que não viveram a ditadura,
para que o significado de Abril e o nome de Zeca Afonso não se esbata no tempo? São basicamente o trabalho com os jovens. Trabalho basicamente nas escolas. Vou dizer que nas escolas nem é tão difícil assim. Porque, vou-lhe dar um exemplo. Se eu chegar a uma escola para falar a uma turma de miúdos de 12 anos, é fácil tê-los todos fora da sala e depois mandar entrar ou só rapazes ou só raparigas. Mas porquê? Porque no tempo do Zeca era assim. As escolas não permitiam que os rapazes estivessem junto com as raparigas. Já isso começa a dar valor ao 25 de Abril. Depois, quando as raparigas vão entrar, se entra alguma rapariga de calças, diz: tu não podes entrar. Mas porquê? Porque tens calças. E antigamente as raparigas tinham que usar saia. De calças não podias entrar na aula. Foi o 25 de Abril que veio mudar isso. Portanto, está a ver? Alta pedagogia. Chegamos a uma turma com 40 pessoas em que estão na sala 2 ou 3. Depois é mais fácil falar do valor do 25 de Abril. É por aí que vamos. É por aí que vamos, mas também gostava de perceber, no âmbito dessas ações que vão levando até junto dos mais jovens, estamos a falar de ações que têm expressão unicamente durante esta época de Abril ou é ao longo de todo o ano? Quais são as datas principais para... Há uma certa sazonalidade. O 25 de Abril, como data maior do nosso país, da nossa pátria, da nossa liberdade, obviamente que concita muito mais interesse que o resto do ano. Como lhe estava a dizer lá fora há bocado, a data da morte do Zeca também, normalmente as pessoas têm tendência a uma certa apetência por falar no 23 de Fevereiro. A Associação José Afonso nunca celebrou o 23 de Fevereiro. E é a data da morte do Zeca, como sabe. A Associação José Afonso prefere festejar o 2 de Agosto, que é a data de nascimento do Zeca. Havendo sazonalidades, como trabalhamos muito com as escolas, é possível manter ao longo de todo o ano letivo um certo caráter de regularidade na consulta à documentação, na produção de trabalho das próprias escolas, que a associação também recolhe, como é óbvio. As pessoas de fora aparecem ciclicamente. Há muito estudante a querer consultar as obras e as entrevistas do Zeca, mas efetivamente é nesta altura do ano que se concitam as maiores, os maiores interesses em consultar as coisas do Zeca na associação. Mas há essa... Há essa possibilidade, a associação permanece aberta. 300 não sei quantos dias são. 65 ou 66 foram. Não só porque quem lá trabalha também tem direito a ter fins de semana. Também lhe concedemos o direito de ter fins de semana. Aliás, convém dizer-lhe que uma parte muito substancial, para não dizer a quase totalidade do trabalho que é desenvolvido pela Associação José Afonso, é desenvolvida de modo gratuito e voluntário pelos seus membros. E dizia-me também lá fora, antes de entrarmos para estúdio, que recebem milhares de solicitações para 90 disponibilidades que vocês têm. Claro, porque quem faz isto é um grupo de gente nos diversos sítios que se disponibiliza para fazer, mas que também tem vida, também é casada, também tem filhos, também tem emprego, também tem folgas e, portanto, todos estamos... Eu, por exemplo, fui repescado para vir aqui. Isto é, nós temos um package de gente que pode falar de diversas coisas. Desta vez calhou-me a mim aqui, podia ter calhado numa escola, onde haverá seguramente os membros da associação, da sua direção, todos aí, por diferentes lados, a falar do Zeca e da importância por sinal, do Zeca. Acho que já lhe disse, o Zeca era um gajo do caraças. O Zeca era um gajo do caraças, é a expressão literalmente que o povo usa, porque o Zeca falava no café com as pessoas com toda a naturalidade, com toda a disponibilidade. Muito bem. A associação tem de enfrentar, como inevitavelmente outras entidades, instituições, alguns desafios. Nos tempos que correm,
Qual é o principal desafio? Eu estava à espera que chegasse aí, porque imagino que estaremos na fase final da entrevista. Caminhamos, mas ainda temos algum tempo. Aqui eu queria dar-lhe uma caixa, mas só vou fazer quando for para acabar. Sim, a sua pergunta era como é que... Qual é o principal desafio com que o principal se desafio debate a associação neste é conseguir manter uma atividade com alguma constância. É continuar a recolher documentação. É continuar a trabalhá-la. É promover coisas que ainda permanecem. Por exemplo, este livro nunca tinha sido editado. Fazia falta. Nós, a associação tem mais uma série pequena de edições, porque como não tem proveitos próprios, convém esclarecer isso, a associação não tem proveitos próprios que não sejam a cotização dos seus sócios. E as dádivas, as contribuições generosas dos seus associados. E, portanto, é um esforço de remar constante para conseguir manter a cabeça fora d'água, é fazer o máximo possível, é de criar projetos para o futuro, é não desistir, é achar que temos ainda muito por fazer, é pensar que os exemplos não são para ser jogados para cima da brita, é para dizer que o exemplo do Zeca tem que frutificar. Há gente que lidou com o Zeca, que aprendeu com o Zeca e está a passar essa mensagem a gente que nunca conheceu o Zeca, e seguramente que algumas sementes germinarão. E hoje, olhando para este país e também para o mundo, vou alargar ao mundo, porque os tempos que se vivem não são nada fáceis, pelo contrário, observa-se enormes dificuldades. O que é que acha que Zeca Afonso diria sobre o estado da nossa democracia e da democracia no mundo, se pudermos dizer assim, porque ainda existe muito lado onde, infelizmente, eu agradeço-lhe muito essa pergunta. Por uma razão fundamental, que vai-me permitir explicar-lhe uma coisa que é a panágio da Associação José Afonso, que tem tentado escrupulosamente cumprir. É assim: ninguém tem o direito de falar como se fosse o José Afonso. Recusamos liminarmente isso. Perguntar-me o que é que o Zeca acharia, eu não sei. Ou por outra. Imagina, mas não quer revelar. Imagino, mas o Zeca é que poderia responder a isso. E nós nunca tomamos a palavra como se fosse o Zeca para dizer o que é que o Zeca pensaria ou faria ou acharia. Era o que mais faltava. O Zeca era o Zeca. Eu posso lhe dar a minha opinião pessoal. Vamos a ela. A minha opinião pessoal é de que estamos mal. É de que os atropelos à democracia, os inimigos da democracia, campeiam a terreno solto. Não há esforços feitos no sentido de desmontar a cena de ódio recalcado dos inimigos do 25 de Abril, que estiveram alapados cobardemente durante 50 anos e que agora estão todos a mostrar a cabecinha, como se fossem os gajos muito corajosos. Não são? Não era de esperar que no dia 26 de Abril fossem todos democratas. Estiveram escondidos com medo, estão a perder o medo. Não é fazer a apologia de que lhes devemos criar medo. Não. É o exemplo de liberdade que devemos dar, que lhes vai ser capaz de mostrar que os ideais de Abril estão vivos e vão continuar vivos e queremos que sejam reforçados. Repudiamos completamente as campanhas vergonhosas. Eu nem quero dizer o nome, pá. Já há bocado utilizei um termo alentejano, vou repeti-lo, dos escalhavardos que para aí andam a denegrir o 25 de Abril. Hoje é mais fundamental do que era, por exemplo, sim, há uma década, sim, continuar a fazer Abril, sim, todos os dias, sim, todos os dias cada vez mais. E não apenas no 25. Todos os dias cada vez mais. Porque há também não podemos escamotear o facto de, neste país, pode ser que se faz Abril a 25 e nos restantes 364 dias do ano é uma coisa Vou-lhe dizer, há um caráter de uma certa naturalidade disso. Você, quando uma pessoa faz anos, dá-lhe os parabéns nesse dia. Não lhe deseja feliz vida os outros 364. Mas fazer Abril? Fazer Abril é uma coisa que deve ser diária. Tem que ser diária. Nos pequenos gestos. No ter que deixar a liberdade fluir, até para ouvir os inimigos. Há 52 anos atrás, eu
era militar no quartel de Sacavém e tinha as liberdades cortadas. Mas hoje é mais hoje é mais importante ainda falar fundamental. Disso. Não temos guerra colonial, por exemplo, que há 52 anos tínhamos. Eu estava em vistas de ser mobilizado. A guerra colonial é também, como se sabe, tão bem quanto eu, é talvez o fator primário que origina o movimento dos capitães, que começa por ser um movimento de caráter corporativo e que felizmente depois alargou de âmbito até onde estamos hoje, mas é importante que abril seja todos os dias. É como o Natal, é quando um homem quiser, e o homem deve querer sempre. E a associação José Afonso, que se apresta a comemorar no próximo ano, julgo que serão 40 anos de existência. Foi fundada em 87. 40 anos. Onde é que imagina, ou como é que imagina a associação José Afonso daqui por outros tantos 39, 40 anos? Olha, eu imagino, tenho uma certa dificuldade em acreditar que ainda serei vivo daqui por 40 anos. Nunca se sabe. Epá, não me fariam essa maldade. Mas para lhe dizer que o que é que eu espero? Eu gostava muito que daqui a 40 anos houvesse gente a falar de Abril, houvesse gente a falar de liberdade e eu, portanto, em conclusão, que houvesse gente também a não conseguir escapar a falar do José Afonso. Enquanto cidadão, enquanto músico, enquanto poeta, enquanto militante, enquanto um gajo do caraças. O que é que leva hoje daqui, desta nossa conversa, Carlos Guerreiro? Olha, levo para já a alegria muito grande de ter havido ainda uma rádio que se lembre disto, que queira falar disto e que tenha a disponibilidade para poder falar e para ouvir eventualmente algumas asneiras que eu tenha dito. Não é nada difícil uma rádio lembrar-se da Associação José Afonso. Aliás, os pedidos que chegam à Associação, pelo que me apercebi, não foi nada fácil conseguirmos, estivemos também ali em risco relativamente a ter alguma disponibilidade face à quantidade de pedidos que tinham agendados na Associação para entrevistas e outras iniciativas. Porque me cheira, agora sim, a despedida. Vou-lhe dar uma notícia que suponho que será em primeira mão para si. E não sei se será em primeira mão a nível nacional. Nesta altura, a Associação José Afonso está já a trabalhar num programa para o centenário do nascimento do José Afonso, que, como sabe, nasceu acho que em 29. Acho que é em 29 que o Zeca nasceu. A Associação está a trabalhar já num projeto para as comemorações do primeiro centenário do nascimento do Zeca. 2 de agosto de 1999 em Alva. Não, é 29. 29. Disse 99, peço desculpa. Não, disse 29, disse correto. Okay, então fui eu que vi mas mal, a 2 de agosto, mais 2 de concretamente, agosto é o que nós comemoramos. Aveiro, e com aquela nuance de ter sido numa freguesia denominada... que premonitoriamente chamava da Glória. Glória, pelo menos é essa a informação que eu retenho. Todos os dias aprendemos coisas sobre o Zeca. Esperemos que espero ser vivo ainda, no dia 2 de agosto de 29, para assistir a essas comemorações. Fica aqui a notícia. As notícias do programa especial que estamos já a trabalhar para comemorar para o primeiro centenário do nascimento do Zeca. Fechamos da melhor maneira, com a cereja em cima do topo do bolo, este anúncio feito em exclusivo por Carlos Guerreiro, que foi hoje o nosso entrevistado, da Associação José Afonso, sediada em Setúbal, uma associação que tem um vasto trabalho, um vasto espólio, um vasto acervo sobre o legado de Zeca Afonso e que deve, digo eu, ser aproveitado para ser protegido, perpetuado no tempo. A Associação procura colocar de pé um centro de documentação. Eu diria que até não só Setúbal, talvez mesmo até este país, devesse isso a Zeca Afonso e a todos nós e ao futuro de todos nós, que serão aqueles que nos seguem. Muito obrigado, Carlos Guerreiro. Eu é que lhe agradeço. Queria novamente dar-vos os parabéns por isso e queria só terminar dizendo: viva o Zeca, viva o 25 de Abril. Zeca, um gajo do caraças. Um gajo do caraças.
já. Do branco ao tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no hangar. De espada à cinta, já creio que arreda quem ao limar. Não me obriguem a vir para a rua gritar que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. A gente ajuda, havemos de ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos